análise corporal, ela acessa aquela primeira camada onde você consegue entender como que você pensa, como você sente, como você age, consegue dar um norte no que você precisa melhorar ou potencializar, ou até mesmo trabalhar ali para sair da dor, entrar no recurso, naquelas situações específicas. O primeiro traço que se forma é o esquizoide. Então, as pessoas que têm esse traço acentuado, porque a gente vai ter um pouquinho de cada uma, mas às vezes tem picos, 2 ou 3 picos. Então, a pessoa que tem esse traço em uma quantidade alta, vão ser aquelas pessoas extremamente criativas, que têm aquelas ideias fora da caixa, vão ser bastante imaginativas, uma capacidade aguçada de ter ideias inovadoras. Elas não são muito do sentir, elas são da razão e da lógica. E elas entendem muito rápido, né? Às vezes você não termina de falar, ela já sabe que você está falando, ela já entendeu tudo. São pessoas que gostam e precisam de ficar um tempo isolada, sozinha. Elas não gostam muito de contato físico, de muita exposição com pessoas. Mas quando elas estão no recurso, conseguem acessar essas habilidades, elas conseguem transmitir para o mundo real tudo que ela tem dentro da cabeça, aquelas ideias que elas criam naquele mundo, né, paralelo, e consegue também equilibrar essa necessidade de ficar sozinho e em contato com as pessoas. Até a energia do corpo delas vai mais para a cabeça. O corpo tem muito pouca energia. Então, elas valorizam muito mais o que sai da cabeça do que com o corpo físico mesmo. Então, tem a fragmentação entre corpo e mente. A dor, né, o medo dessas pessoas é da rejeição. Então, na dor, elas vão ficar muito tempo naquele mundo paralelo, como se eu não quisesse existir para o mundo. Então, eu vou me encolher, vou me fechar. Eu passo muito mais tempo isolado, sozinho no meu mundinho, do que em contato com as pessoas, em contato com o mundo real, se elas estiverem na dor. Então, como que a yoga pode, se tem alguma postura, alguma vivência ali na yoga, que possa tanto potencializar esses recursos, trazer esse equilíbrio, esse aterramento da pessoa, e também, se de repente ela estiver ali, até nesse medo da rejeição, de estar, né, se fechando muito, se isolando muito, se também, de repente, além de potencializar, também consegue trazer ela pro recurso se estiver na dor. Tá. Então, uma pessoa que tem muita energia na cabeça, muita energia na mente, a gente precisa trabalhar um equilíbrio, né, dessa mente e corpo, porque a gente precisa desse equilíbrio, né, da nossa mente e do nosso corpo físico também. Então, se tem muita energia na mente, a gente precisa, de repente, trabalhar, sentir a energia do corpo, sentir força. Então, por exemplo, posturas que trabalham os pés no chão, a questão do aterramento, do enraizamento, posturas que trabalham a firmeza dos pés no chão, a estabilidade do corpo. Tem algumas posturas que trabalham força nas pernas. Então, uma postura de força, a gente traz mais atenção para o físico, se conectando mais com o corpo, né? Sentindo mais essa questão do nosso corpo físico. Então, acho que algumas posturas dessa forma de enraizar e trabalhar força física, principalmente nas pernas, eu acho que é interessante. Também uma técnica que é esse aterramento, que seria pisar descalço, de preferência na grama ou na areia, que é aterrar, é sentir esse contato do pé com o chão, sabe? Dessa matéria, do mundo material, né? De trazer a mente para o mundo material. E de repente fazer ali 5 minutinhos, você pisando na grama, olhando os seus pés, sentindo o toque do pé na grama, se tiver sol, sentindo o sol tocando sua pele, para trazer esse contato, essa sensação no corpo, essa sensação no físico, né? Então eu acho que essa técnica do aterramento, de caminhar descalço na grama, com presença, eu acho que é bem interessante, né? Sair um pouco só da mente e ir um pouco para o corpo. E também, assim, para uma mente muito inquieta, muito acelerada, a técnica de respiração é muito interessante. Então, uma respiração profunda, que trabalha a respiração e também meditação, né? Num texto mais tradicional em yoga, ele traz que um dos principais objetivos de yoga, da prática de yoga, é aquietar os turbilhões da mente. Então, quando a gente aquieta a mente, a gente consegue ter mais clareza mental, ter mais foco, mais concentração, estar mais presente no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente sente, né? Estar mais presente nas nossas emoções também. Então, essa prática de respiração, toda a prática de yoga leva a esse aquietamento mental,
mais a respiração profunda, observando a respiração acontecendo, observando onde que a respiração movimenta, né, quando você respira, e o trabalho da meditação traz esse aquietamento de mente, essa conexão entre corpo e mente, e também a conexão do corpo e o ambiente, né, a conexão nossa com o todo. E então acho que é isso, e a prática vai trazer um bem-estar, vai trazer essa sensação de autoaceitação, de se sentir bem, de sentir que está tudo bem, né, que não precisa se sentir rejeitado ou ter medo da rejeição. Então, acho que seria muito benéfico, mas esse do enraizamento, do aterramento, pisar descalço na grama, eu acho que é uma técnica que seria bem legal para fazer. E eu conheço uma pessoa que é bastante esquizoide, e ela sabe, né, tem essa consciência, e faz isso. Ela anda bastante de chinelo, vai trabalhar, ela tem essa liberdade, às vezes está de paletó ali, calça social e chinelo no pé, porque ela fala, isso me ajuda a ter contato aqui com o mundo, porque tem muitas ideias, às vezes eu preciso me conectar com o mundo real. Então, essa questão de pisar na grama que você falou, eu já consegui associar com uma pessoa que faz um pouco isso, de estar com o pé o máximo possível em contato com o chão. Então, vamos falar do segundo traço agora, que é o oral. São aquelas pessoas que adoram conversar, ela tem muita conexão com outras pessoas, elas gostam de contato físico, elas gostam de serem notadas, serem vistas, então elas gostam de estar junto, de estar perto, elas conseguem, têm acolhimento, têm muita sensibilidade. No recurso, elas vão conseguir atrair naturalmente as pessoas próximas dela, porque elas têm conexão, elas têm comunicação. O medo e a dor base desse traço é o abandono. Então, elas têm medo de serem abandonadas ou ficar sozinhas. Se elas estiverem vivendo na dor, pode acontecer duas coisas. Ou elas se isolarem. Então, às vezes é normal você atender uma pessoa que está tanto na dor que fala, não, mas eu não tenho vontade de me comunicar com as pessoas, de estar junto. Eu quero ficar sozinha. Mas é aquela proteção. Antes que eu me conecte com alguém, me aproxime de alguém, essa pessoa vai embora e eu me sinta sozinha, para eu não sentir essa dor, às vezes é de forma consciente, eu já me isolo antes. Ou essa pessoa pode grudar, se estiver na dor e o traço. Aquele medo de ficar sozinho, medo de ir embora, não me deixe. É aquela pessoa que fala descompassado, não dá tempo nem do outro falar. Como elas têm muitas sensações e muito sentimento, naturalmente elas vão ter no decorrer do dia muitas formas de sentir. Às vezes de manhã está de um jeito, na hora da almoço do outro, à noite já está do outro. No recurso elas sabem acolher esses sentimentos, elas sabem expressar o que sentem. Elas vão saber se auto-acolher, porque elas precisam de cuidado, estar sempre buscando sensações prazerosas, senão ficar só com as sensações ruins. Então, no recurso, elas conseguem. Na dor, fica tudo muito confuso. Elas não conseguem ordenar, administrar esses sentimentos. Então, elas não sabem o que querem, só sabem que querem algo ou que não está bom. E fica aquela confusão dentro delas. Porque é muita sensação, muito sentimento, e esses medos misturados, não conseguem nem raciocinar, nem expressar. Então, para uma pessoa que tem esse traço evidente, alguma prática na yoga pode tanto potencializar esse recurso dela de conexão, de autoacolhimento, de autocuidado, tanto para ela, já, se ela estiver bem, ficar melhor ainda, ou se ela estiver na dor ali, com medo do abandono, de ficar sozinha, não está conseguindo dar conta de tanto sentimento e dependendo muito de outras pessoas, para se sentir cuidada, para se sentir vista. Na yoga tem postura ou prática que traz isso para a pessoa? Bom, então uma pessoa que, né, precisa dessa dependência, tem dependência emocional, né, que se sente carente, muitas sensações, né, muitas emoções, muito emocional, né, a gente trabalha assim, a gente acredita em yoga que o centro das emoções é o coração. Então, quando a gente trabalha posturas de abertura de peito, a gente trabalha um pouquinho dessas emoções, de conseguir expressar as emoções, tanto o coração quanto garganta, que são as emoções e a nossa expressão. Então, trabalhar essa abertura de peito também, né? Trabalhar essa região da garganta, da laringe, é interessante para conseguir expressar as emoções, para conseguir trazer as emoções para fora, para equilibrar nesse sentido. A prática de yoga em si já é uma prática de um autocuidado, de um momento de se acolher, de se olhar, né? É uma prática introspectiva, porque a gente se leva para dentro, mas nesse sentido de se olhar de forma carinhosa, né? Yoga, só um entre parênteses aqui, yoga é um sistema
físico e mental, né? É um sistema de prática física, de respiração, de meditação, mas também trabalha alguns valores, alguns princípios éticos. Em yoga também, a gente também aborda isso. E um dos valores que é bem interessante chama ahimsa, é a não violência. E é você olhar de forma, né, olhar com esse olhar de não violência nas suas ações, nos pensamentos, em palavras, com todas as pessoas, com os seres vivos, com o ambiente e com você mesmo, de você, então, trabalhar não violência com você. E o que seria isso, né? Se olhando de forma gentil, se acolhendo, se olhando de forma generosa, trabalhando um carinho com você mesmo. Eu gosto muito em prática trazer um momento né, de falar, agora se acolhe, se dá um abraço, se faz um carinho. E às vezes é um alto abraço, a gente pode, né, trazer isso pra gente. Por que não, né? Por que a gente precisa depender de uma outra pessoa, né? A gente se olhar dessa forma gostosa, assim, de se sentir bem sendo quem você é, da forma como você é, né? Por que não, né? Porque a gente buscar coisa fora ou no externo, nas outras pessoas, a gente tem esse olhar de autocuidado, então de acolhimento. Então a gente se olhar dessa forma generosa, carinhosa, e yoga trabalha um pouquinho isso. Aí como essa questão das emoções, né? Às vezes a gente se deixa dominar pelas emoções e isso não é legal. A gente somos seres emocionais e quem tem emoções à flor da pele vai continuar tendo, mas é interessante a gente trabalhar um equilíbrio também dessas emoções, né? Não se deixar dominar. E assim, técnica de respiração está muito relacionado com esse controle das emoções. A gente tem no mesmo lugar cerebral, lá no mesmo local do cérebro, né, o mesmo sistema cerebral, controla a respiração e controla as emoções. E não é à toa que quando a gente trabalha técnica de respiração, controle de respiração, a gente também sente esse controle emocional. No entanto, que quando a gente está muito agitado, com a mente muito acelerada, se a gente trabalha uma respiração mais consciente, mais calma, a gente consegue acalmar a mente também. Então, esse trabalho de respiração para trabalhar esse controle, esse equilíbrio nas emoções é bem interessante também. Aí uma respiração que eu também gosto de passar bastante em aula, que é bem simples de fazer para qualquer pessoa, chama respiração do dobro. É você inspirar de forma consciente, com controle a respiração. Então você inspira, a gente sempre trabalha a respiração nasal em yoga, né? Tanto inspiração quanto soltar o ar pelo nariz. Então a gente inspira contando, por exemplo, 4 tempos. Inspira enchendo os pulmões e vai contar 8 tempos para soltar o ar. Solta o ar no dobro do tempo que inspira. Então vai inspirar, puxar o ar contando até 4 e soltar o ar com controle contando até 8. Então uma técnica de controle respiratório que vai trabalhar esse controle das emoções para ter esse equilíbrio, para você estar mais focado, mais concentrado, não se deixar dominar pelas emoções, não reagir, né? Assim, tá mais presente nas coisas que te acontecem. Então, a respiração do dobro acho que seria bem interessante. E também, como você já falou, todas as técnicas vai ter um benefício para todas as pessoas, né? Mas se de repente se olhar esse desequilíbrio das emoções, trabalhar um controle respiratório, eu acho que é interessante. Aqui a Manuela falou que a própria postura da criança ela já se sente também acolhida. A Elisa falou que parece que você está falando de mim quando eu falei do traço oral. Vamos falar do terceiro traço. Aqui que eu novamente vou lembrar que não se preocupe com os nomes, não tem nada a ver com patologias ou com alguma doença ou aquilo que você vê em filme, novela. O nome do terceiro traço é psicopata. Então não é aquele sociopata de filme, de novela, é só o nome do traço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoas que têm esse traço evidente, então são aquelas pessoas que articulam muito bem com o ambiente, com as pessoas, relação ótimos com vendas, negociação, são excelentes líderes, eles sabem liderar, eles conseguem tirar o melhor que tem de cada um para aquele projeto, para aquela ação que precisa ser feita. Então, ele une pessoas num objetivo comum para que aquilo aconteça. São pessoas que precisam de acordos muito claros nas suas relações. A dor dessas pessoas, né, a dor base desse traço, ser enganado ou manipulado. Então, são aquelas pessoas que têm aquele medo de ser passadas para trás. E já por causa dessa dor, né, desse medo, são pessoas que têm dificuldade em confiar. Mas no recurso, com acordos claros e bem definidos, eles vão conseguir ter aquela relação muito bem. Na dor vai ser um controle excessivo. Eles vão querer controlar tudo que está
acontecer na sua volta, já para não acontecer, de ninguém passar para trás. Não vão confiar em ninguém, não vão conseguir confiar em nada. Então, vão liderar no autoritarismo. Pode até usar essa capacidade deles, que são bastante persuasivos, são pessoas que têm uma persuasão aguçada. Então, eles vão até usar isso para tirar uma vantagem naquela relação, se tiverem na dor, se tiverem vivendo conectada com esse medo de ser traído, traído não, de ser enganado e manipulado. Às vezes eles simplesmente se veem como pessoas desconfiadas e controladoras, mas não entendem por que estão sendo assim. Porque essas pessoas, elas têm habilidades e recursos incríveis para fazer as coisas acontecer. No recurso, elas são excelentes líderes porque eles buscam muita justiça na relação, equilíbrio. Elas não gostam de ficar em dívidas e, ao mesmo tempo, também não gostam de fazer mais do que estão recebendo. Então, eles prezam pelo equilíbrio. E que todos tenham um bem comum, todos tenham vantagem ali. Não são pessoas do sentir, são movidos pela razão. São totalmente racionais. Na yoga, para essas pessoas, tanto para potencializar os seus recursos, ter um pouquinho mais de contato com as suas sensações, sentimentos, porque o traço isolado, ele não tem sentimentos, mas a pessoa não quer um traço só. Então, ela vai ter o traço oral, que é sentir, vai ter o masoquista, que também é do sentir. Mesmo que seja baixo, vai ter. Mas se esse traço dela, psicopata, não deixa essas sensações e sentimentos existirem nela, ela vai trazer esses outros traços para a dor. Aí a fatura emocional é muito grande. Porque quando você anula um traço, não deixa ele existir, por decorrência de um outro traço que é maior em você, desequilibra tudo. Então, como que a yoga pode ajudar a trazer até essa conexão? Ou a questão da confiança, do confiar, de soltar um pouco esse controle. Como que pode ser trabalhado isso na yoga? Bom, vários pontos você falou em equilíbrio. A primeira sugestão que eu ia falar era trabalhar posturas de equilíbrio, mesmo porque a postura de equilíbrio precisa de um equilíbrio entre a tensão do corpo para se manter no equilíbrio, mas também precisa de um jogo de cintura, de ser mais maleável, porque se a gente ficar muito estático, muito rígido numa postura, a gente não consegue se manter. Então, o equilíbrio vai trazer essa sensação, esse equilíbrio entre tá mais rígido e trazer mais leveza também. E trabalha esse controle interior. Nas posturas de equilíbrio, a gente tem que estar muito concentrado, muito focado no momento e sentindo o corpo e conectado com o corpo para trabalhar esse equilíbrio. Meditação também acho que traz muita consciência das emoções, dos sentimentos, esse olhar interno, né? Também para equilibrar essa necessidade de controle, para trazer mais, para deixar aflorar, sentir as emoções, sentir mais, né, o seu interno, sua mente, seus sentimentos. Técnica de relaxamento também acho que é interessante, porque o relaxamento a gente solta o controle, né? A gente solta o controle do corpo numa técnica de relaxamento. A gente precisa relaxar os músculos, soltar as articulações. Então, eu costumo falar assim, agora você não exerce mais controle. Quanto mais você se solta, mais você entrega, né? Menos controle você está exercendo no seu corpo e também deixando a mente mais leve, relaxando também a mente, também soltando o controle da mente. Então, acho que é uma técnica para aprender a relaxar, né? Aprender a se soltar um pouquinho, deixar fluir com a vida, né? Em yoga também, dentro dos valores, dos princípios, tem um que a gente chama de satya, que é cultivar a honestidade, cultivar a verdade. Então, é você ser honesto com as outras pessoas, falar de forma honesta e também acreditar na honestidade, na verdade das outras pessoas, né, com você, sempre enxergando dessa forma. Então, cultivando a verdade, a honestidade com você mesmo, né? Se você está agindo de forma correta ou não, né? Querendo manipular, né? Por que disso? Então, trabalhar dessa forma, com esse olhar. Uma respiração que eu acho que seria interessante é a respiração abdominal para esse traço, que é simples de fazer, né? Você pode deitar no chão, deixar a perna flexionada, colocar as mãos no abdômen, na barriga e respirando de forma mais profunda. Não precisa controlar a respiração, nada, mas respirando de forma mais profunda, movimentando o abdômen. Inspirando e inflando o abdômen, o umbigo sobe, a barriga expande e quando você exala, recolhe um pouquinho o abdômen, sentindo essa sensação, sentindo
né, esse trabalho da respiração abdominal, sentindo a respiração acontecendo. No centro do abdômen, a gente tem a região do plexo solar, que é uma região que acumula bastante energia e também bastante tensão. Então, a gente também relaxa, também se solta trabalhando essa respiração abdominal. E é simples de fazer, é super benéfico, né? Em algum momento do dia, sentar um pouquinho, pode ser sentado mesmo ou deitado, e trabalhar essa respiração abdominal, se soltando, soltando do controle, né? Deixando um pouquinho esse fluir. Essa questão que você trouxe, né, do confiar, pessoas com esse traço evidente precisa muito disso nas relações. Por isso que elas precisam daqueles acordos claros, definidos. Então, elas têm essa necessidade para conseguir ali estar confiando naquela relação, sabendo o que vai acontecer, até onde vai, porque como elas não gostam de ficar em dívidas, então elas precisam saber até onde vai aquilo. Uma coisa que você estava falando das posturas, que eu lembrei que você sempre comenta, cada postura que termina, você fala, agora sente como que está seu corpo, como que está seu coração, ou como que é respirar nessa postura. Então, acredito que já traz essa conexão, né, com o que você está sentindo, que sensações e emoções você tem. Claro que a pessoa tem uma forma de funcionar que vai ser o padrão. Ela não vai ser só daquele jeito, mas ela vai ter um padrão. E não existe melhor ou pior. Todos os traços no recurso, eles são excelentes, eles trazem, sim, recursos e habilidades incríveis pra gente, todos. E todos os traços, quando estão na dor, é muito difícil, é muita confusão, é muito... A pessoa trava, a pessoa não consegue fluir, porque tá com aquele medo, tá com aquela dor. Algumas ações conseguem você sair da dor, acessar os seus recursos. Claro que situações da vida, do dia a dia, vão trazer circunstâncias que de repente é um gatilho para aquela dor, mas quando você está consciente, você, opa, peraí, deixa eu olhar para aqui, como que eu posso fazer para minimizar esse medo, essa dor, acessar esse recurso que eu tenho e conseguir resolver essa situação. Então, traz muita consciência e aceitar-se como você é. Somos seres únicos e perfeitos como nós somos. O quarto traço é o masoquista. Então, pessoas com esse traço acentuado, elas vão ser pessoas planejadoras, são organizadas, aquela facilidade de olhar o que pode dar errado para achar soluções. Então, ela sempre vai estar olhando o que pode dar errado aqui. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer se isso der errado. Elas não gostam de improvisar, então elas gostam de rotina. Elas são pessoas que sentem, têm muitas sensações, só que elas são caladas, elas não gostam de falar sobre suas sensações, sobre seus sentimentos, não gostam de pôr para fora o que está dentro dela. São pessoas que aguentam muita pressão, são pessoas fortes, que aguentam pressão, aguentam situações difíceis, aguentam resolver problemas, às vezes até mais do que outras pessoas que não têm tanto esse traço não aguentaria. Então, no recurso, ela vai usar todas essas habilidades que ela tem de ser forte, de resolver problema, para a vida dela, para os seus sonhos, para os seus objetivos. A dor, né, o medo dessas pessoas, desse traço, é de ser humilhada ou julgada. Então, elas vão ter muito medo de errar e levar a culpa. Ou então, de não atender a expectativa que ela acha que as pessoas têm sobre ela. Com muito medo de errar e ser julgada, preocupado com o que o outro pode falar. Elas não vão olhar para si, elas não vão se priorizar. Elas vão colocar as necessidades das outras pessoas em primeiro lugar, em detrimento das necessidades delas. Então, elas vão ter muita dificuldade de dizer não. Ela vai usar toda a força que tem para resolver problema de outras pessoas. Na yoga, como que poderia alguma prática ou uma vivência ali para ajudar essas pessoas a potencializar suas habilidades, tanto de ser consistente, de planejar, de executar, no sentido de descarregar essa energia, de colocar para fora, e principalmente da culpa, né? De se priorizar sem culpa, fazer por ela sem sentir-se culpada, dizer não sem ter medo de estar não atendendo a expectativa de alguém, esse medo excessivo de errar e levar a culpa. Como que a água pode trabalhar a culpa e soltar, liberar essa energia que fica acumulada? Tá. Então, pelo que eu entendo, são pessoas que também acumulam muita tensão, né? Porque são pessoas que trabalham muita pressão, muita força, querendo dar conta de tudo e de todos, né? A impressão que eu tenho é essa. Só que são pessoas que, como eles aguentam, dificilmente eles têm dores no corpo. Como eles são fortes,
Olha, para eles terem dor no corpo é porque realmente está ali no limite. São pessoas que eles conseguem aguentar. É um recurso que eles têm. Só que na dor eles não usam em favor deles, usam em favor de outras pessoas. Para querer que outras pessoas fiquem bem carregando problema, carregando o que a gente chama de lixo emocional de outras pessoas. Tá. Então eu ia falar assim, de soltar um pouco o corpo, né? De soltar um pouco toda essa pressão, toda essa tensão que carrega, né? Por mais que não tenha dor, né? A gente fica com o corpo mais travado, mais tensionado. Então liberar os ombros, as costas, dá uma, né? Tem hora que dá uma esvaziada, sabe? Dá uma respirada profunda, soltar um pouquinho o quadril, como são pessoas que guardam bastante, né? As emoções, os sentimentos, não falam, não colocam para fora. Às vezes a gente sente um pouquinho no quadril, então trabalhar, movimentar essas articulações, soltar quadril, são lugares que a gente acaba guardando sentimentos, guardando tensões, guardando, né, coisas no corpo que a gente não consegue colocar para fora. Então, essa abertura de quadril, soltar um pouquinho ombros, o peito, eu acho interessante. Numa meditação também, para trabalhar, liberar os sentimentos, né, conseguir sentir o que acontece lá dentro e tentar trabalhar na mente e colocar para fora, né? Treinar esse exercício de falar os sentimentos, de tentar, né, trabalhar em meditação isso, até para ter essa liberação emocional, para não carregar tudo sozinho, né? Yoga já é um momento que você se coloca em primeiro lugar, né? A prática da yoga é sua, é individual, é intransferível, é você com você. Então, é esse momento que você se coloca em primeiro lugar. E traz todo esse contato com o seu interno, com o seu corpo e com o que tem dentro de você, né? E aí a gente também entende que a gente precisa estar bem, também precisa se priorizar em alguns momentos para estar bem para o outro, né? Não adianta a gente estar fazendo pelo outro e estar carregando um caminhão nas costas e não estar dando conta e estar se deixando de lado para fazer pelos outros. Então a prática em si já traz esse olhar para você, também de se acolher, também de se olhar com carinho e de se cuidar, de se cuidar sem culpa, né? De poder ter um momento com você mesmo, que é muito benéfico. Eu acho que o relaxamento aqui também vai ser bastante interessante, um relaxamento profundo também, de poder deitar um minutinho de costas para o chão, com as pernas soltas, com os braços soltos, deitar de forma bem confortável no chão, uma posição mais confortável que você encontrar, com as costas no chão, e ir trabalhando uma técnica de relaxamento que você pode, como se você fosse mapeando o seu corpo e vai relaxando e vai soltando as tensões e vai soltando toda essa pressão. Então seria assim, você deita de costas no chão, pode ser no final de um dia de trabalho cansativo, um momento que você chega em casa, esse momento que você precisa ficar um pouquinho quietinho, né? De repente você deita num lugar gostoso e vai fazendo esse relaxamento e fecha os olhos, fica quietinho e sente o seu pé. Não precisa nem movimentar, nem é para movimentar o corpo. Mas sente o pé e relaxa o pé. Aí vai sentindo as pernas, vai relaxando as pernas, o abdômen, as costas, vai mapeando cada parte do seu corpo, o seu rosto, e vai relaxando cada parte, vai se soltando. E também a gente relaxa o corpo, também relaxa, né, a mente, também consegue aliviar essas tensões emocionais, também consegue aliviar um pouquinho esse sentimento que fica guardado, o sentimento reprimido. Então, de repente, chegar nesse momento do fim do dia, deitar um pouquinho, fazer algumas respirações mais profundas, deitar e ir relaxando cada parte, esse momento de se permitir relaxar. Esse relaxar também é um exercício, né? Eu até brinco isso em aula. Gente, vamos agora treinar, relaxar. A gente precisa disso. É importante ter esse momento de conseguir se soltar, conseguir relaxar. Então, fazer esse mapeamento do corpo, relaxando cada parte, também vai sentir a mente mais livre, mais relaxada, os problemas menores. Então, acho que seria interessante, assim, trabalhar esse momento de soltar um pouquinho. Você falou a questão do falar, de pôr para fora, né? Uma das ações é uma amiga de confiança. Precisa ter alguém para desabafar. Oral e masoquista são do sentir. Só que oral é um livro aberto. Ele precisa falar, ele gosta de falar. Ele não se importa em expressar o que tem dentro dele. Porque oral ele fala, ele não se importa. O masoquista já se importa. Então, uma pessoa que você tenha confiança, que não vai te julgar, que não vai que não vai querer resolver o seu problema, principalmente. Ó, só me escuta, depois que eu falar, esquece só para desabafar um pouquinho aquilo que você falou, para não ficar tão pesado para essa pessoa. E casa com isso, que é uma das ações que a gente fala para a pessoa fazer.
Agora vamos para o quinto e o último traço, que é o traço rígido. Então, pessoas com esse traço são pessoas executoras, são pessoas ágeis, proativas, são pessoas competitivas, elas fazem muito bem feito, zelam pela perfeição, elas gostam de estar em evidência, elas gostam de serem vistas também. A dor base desse traço é de ser traída, esse que é de ser traída, ou trocado por uma opção melhor, ou ser excluído. Então, no recurso, elas não vão travar com medo de errar, não vão travar com medo de ser imperfeitas, elas vão fazer o máximo que elas puderem, melhorando ali aquilo que precisa melhorar. E vão saber priorizar o que tem que dar atenção, priorizar no que tem que ser perfeito. E não vão querer fazer tudo, porque elas são multitarefas. Mas vão conseguir, de uma forma ali, delegar o que não depende exclusivamente delas. Agora, na dor, quando está com esse dor e não ser a melhor, ser trocado por uma outra opção, ou de não ser escolhida ou traída, aí elas vão ter um controle excessivo para que tudo saia do jeito delas, para que fique o mais perfeito possível, aquele perfeccionismo exagerado, aquele controle extremo na execução, não foco no resultado, a execução tem que ser do jeito que elas querem. Elas vão sentir dor, principalmente aqui nessa parte da região do ombro, na lombar, porque elas vão querer fazer tudo, dar conta de tudo, dificuldade de relaxar, de descansar, já pela dificuldade de soltar, de querer ter esse controle, tem dificuldade de confiar e vão triangular muito na dor. Porque como elas têm esse medo de não ser a melhor opção, trocada, então eu tô aqui, se não der certo, eu tenho o plano B. Em qualquer relação, né? Profissional, amorosa, então vai ter o plano B. Então, na dor, nesse medo, vão triangular demais, não vão conseguir ter foco, não vão conseguir ter consistência no projeto, vão travar porque não está bom o suficiente, ou não se sentir boa o suficiente, não vai estar medo de mostrar-se imperfeita, aí não vão querer ser vista, vão entrar na dor porque elas precisam estar em evidência, mas se elas não querem aparecer porque acham que não estão perfeitas, elas não vão ser vistas. Aí entra mais na dor ainda. Tanto potencializar essas habilidades de agilidade, de desafios, são pessoas que adoram desafios, como também se elas estiverem na dor, de mostrar que não precisa ser tão perfeito, tudo bem não ser perfeito em tudo, tudo bem você ir melhorando no processo, ter um foco, né, um pouco mais de foco ali, quando elas estão que não conseguem focar em uma coisa só, como que a yoga pode trabalhar isso nelas? Bom, o nome já diz, né? São pessoas rígidas, né? Então são pessoas que precisam trabalhar essa flexibilidade. Eu acho que o primeiro ponto é trabalhar a flexibilidade física, postura de alongamento, de soltar os músculos. O rígido é o nome do traço, mas não tem a ver com a rigidez de duro, porque elas são as pessoas, são bastante ágeis. Acho que de todos os traços é o que mais tem energia para atividade física, mais agilidade, e elas são rápidas, mas elas ficam tensionadas com essa questão do controle, de não querer abrir mão de nada e de querer fazer muita coisa. Isso traz dores, isso tensiona ela sim. Tá, entendi. Mas é isso, trabalha essa flexibilidade, né? O alongamento, soltar também as articulações, também a articulação de ombro, de quadril também é interessante para soltar um pouquinho, né? Movimentar o corpo físico para também ser mais flexível na mente, nas atitudes, não buscar muita perfeição, né? Ser mais flexível nesse sentido de, né, aceitar as coisas como acontecem, né? E já que eles gostam de uma prática mais intensa, mais fluida, em yoga tem uma prática que chama, uma técnica que chama Yoga Flow, que eu acho que seria muito interessante para esse, que é uma prática mais fluida, mais dinâmica, que é mais ágil, não tem muita permanência, mas você faz com bastante atenção também, bastante concentração na respiração, no corpo, no momento. E tem também algumas posturas desafiadoras, né? Em yoga tem várias posturas que desafiam muito o corpo físico e a coragem, né? Desafia o medo. Então, algumas posturas invertidas que a gente fica só com o apoio da cabeça no chão e eleva o pé para o alto, ou só com o apoio das mãos, que nem a postura da bananeira, né? Por exemplo. Então, acho que eles gostariam, seria interessante se desafiar, né? Desafiar o corpo, desafiar a mente nessas posturas mais difíceis um pouquinho. Mas também yoga não tem esse trabalho de competição, a gente não
A pessoa não é melhor porque é mais flexível, ou a pessoa faz melhor yoga porque faz uma postura mais desafiadora, por exemplo. Não existe isso, né? Yoga você não se compara com o outro, você não olha para o outro, você vai olhar para você mesmo. E falar em competição em yoga não combina muito, mas você pode, de repente, observar o seu avanço nas posturas, tanto físico. Então, seria um competir, entre aspas, porque não encaixa muito bem a palavra, mas competir com você mesmo, assim, de se tornando melhor a cada dia na prática mesmo, né? E tem uma sequência que chama Saudação ao Sol, também é bem conhecida em yoga, que eu acho que seria bem interessante para esse traço. É uma sequência que tem algumas posturas fixas, então são posturas simples, mas que trabalha todo o corpo, trabalha os principais grupos musculares, solta bastante também as articulações, movimenta bastante a coluna. Então é uma sequência bem gostosa, bem fluida de fazer, né? E se a pessoa é disciplinada em de repente fazer todo dia de manhã, 3 minutinhos, 3 vezes essa sequência, tem muito benefício, né, na vida, no físico, no mental também. Então acho que seria interessante essa sequência de saudação ao sol para esse traço. Que você falou da competitividade é bem interessante, porque a competitividade no rígido, ele é um recurso até certo ponto. Quando ele está no seu recurso, ele vai usar isso de forma saudável, digamos assim. Então, vai competir em lugares próprios para isso. Seja numa promoção, seja numa vaga, seja ali com ele mesmo para melhorar cada vez mais, coloca uma meta, daí ele alcançar aquela meta, que acaba sendo também um desafio. Ou então até mesmo no jogo, numa atividade esportiva, excelente. Mas na dor começa a competir com Deus e o mundo. Compete em lugares que não tem necessidade, compete, acho que todo mundo, que o mundo está competindo com ele, que ele tem que vencer, senão vai ficar para trás, senão não vai ser o escolhido. Então é bastante importante isso, saber o lugar que você precisa levar essa competição, que é um recurso, e quando esse recurso já está entrando na dor, que você está na dor e nem percebe. Realmente, a yoga, ela acaba trazendo um pouquinho de cada, nunca é um só. E faz muito bem, porque nós, como eu falei, não somos um traço só. Então, ali, cada traço vai aproveitar um pouco daquilo que a aula traz. Sabendo, de repente, o que eu preciso mais aquele dia, já vou prestar atenção, essa postura aqui é legal para fazer hoje, até para fazer na casa, às vezes. Estou precisando disso. Foi trazendo, assim, quando você ia falando com relação aos meus traços, já fui pensando aqui que vou de uma forma bem mais consciente para a aula. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por estar contribuindo, dividindo com a gente esse conhecimento. Eu também fico super contente de estar aqui, de estar até me desafiando a estar fazendo uma live, que para mim não é fácil, não é meu natural vir aqui e conversar assim, mas eu estou achando ótimo, isso é muito legal. Yoga tem esse poder de trazer equilíbrio para o que você precisa na sua vida, né? Vai equilibrar uma pessoa muito agitada, vai equilibrar uma pessoa muito pacata, mais deprimida, vai trazer equilíbrio para o que a pessoa precisa. Isso traz esse lugar de equilíbrio, de bem-estar, de se sentir em paz, de se sentir bem com você mesmo, sabe? De querer se cuidar melhor, de querer estar mais presente, né? Estar mais qualidade de vida, traz bastante essas questões, assim, a prática de yoga. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nessa tarde, aproveitando aqui esse assunto. Beijo, até a próxima.